Glória a Deus, mais um dia, 1º de maio de 2023. Essa palavra que penetrou no meu coração, em amor e em perdão, me ensinando muitas coisas que eu não sabia antes de conhecê-la. Então, o Pai de misericórdia, aquele que enviou o Consolador para o nosso coração, Ele é o próprio Deus. Ele veio em espírito e verdade para consolar aqueles que o amam em espírito e verdade. Ele falou: mulher, são esses que meu Pai procura para que me adorem em espírito e em verdade, dentro do coração, aqui, na tua casa, no teu carro, na tua fazenda, no mercado, na rua andando, no trabalho, caminhando. Você pode falar com Deus dentro de você, para não depender de um pastor, de um profeta, de um padre, de alguém que possa orar por você. A tua oração é forte, você tem um Deus forte dentro de você, que com a tua boca você confessa a tua salvação, com a tua boca você confessa que Ele é o amor e o perdão, com a tua boca você confessa que Ele veio em espírito e verdade, te abençoou, te consagrou, te predestinou e te fez mais que vencedor. Você é a propriedade que do Senhor. Assuma isso na sua vida, para que você veja o próprio Deus no teu coração, que é o amor e que é o perdão. Graças ao nosso bom Deus. Muito obrigado, Senhor. Abençoado, amado Pai, nessa tarde maravilhosa, linda, que Ele nos concede. Aqui está uma palavra de sabedoria, né? Eu que sempre falo que João, ele foi o último profeta da lei, tá? Mateus, capítulo 11, versículo 12 em diante, e Lucas, capítulo 16. Então ali João veio para abrir o caminho para o Senhor, e quando o Senhor vem, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Então ele veio e tirou o pecado do mundo de então, o mundo que os judeus viviam lá. Porque o gentio não podia ter acesso a Deus, né? Os gentios que viviam lá não tinham acesso a Deus. Então ele tinha que vir para poder cuidar dos seus filhos, que eram judeus, para depois vir ao gentio, como Pedro falou. Eu vi o lençol aberto e Deus falou comigo: Pedro, não condene, não faça de imundo aquilo que eu já purifiquei, que era os gentios que estavam lá, na transição da lei para a graça. E aqui estamos nós já em graça, recebendo essa palavra aqui, que Ele nos purificou, nos consagrou, nos predestinou e nos fez o mais vencedor, porque nós somos propriedade do Senhor. Se você é tudo isso, como é que você procura uma congregação para que um pastor bote uma roupa branca e ele tire o capeta, o demônio, o diabo, que porventura o pastor acha que está na sua vida? Não, isso aí é carne, isso aí é uma mentira da carne, que o pastor usa para com você. O pastor sem revelação da graça e você sem conhecimento, você cai na mão de um estelionatário da fé, que está ali induzindo você ao erro. Ele erra e você erra junto com ele. Então são dois cegos guiando, que vai cair no buraco. Então aqui João, capítulo 9, versículo 31, sabemos que Deus não atende a pecadores, né? Aqui ele está no mundo de então, mundo judeu, o povo de Israel, ele está lá antes da cruz, e está explicando. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende, como ele atendeu, depois que ele vai na cruz, tira o pecado dos judeus e traz graça para nós, que somos gentios. 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. 33. Se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Veja quantos milagres ele fez antes da cruz. Muitos milagres, né? E muitos fariseus e saduceus não acreditavam naquilo que ele fazia. E replicava, né, aquilo que ele fazia e fazia muito bem. Todos ele curava no teu santo nome, o nome de Deus, que estava com ele ali. Ele era o próprio Deus, mas ele teve que vir como filho para tirar o pecado do judeu, a transgressão da lei, o juízo para o judeu e graça para nós. Mas eles se retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Deus nunca foi pecador.
Ele nasceu para tirar o pecado, o Filho do Homem nasceu, né? Veio como Filho do Homem para tirar o pecado do mundo. E ele tá falando aqui, os saduceus, os fariseus, conversando com ele aqui. Tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Expulsaram Jesus de onde ele estava. 35. Ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontrou-lhe, perguntou, crês tu no Filho do Homem? 36. Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus, 37, lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então Jesus falava com ele lá, ele não via Deus em Jesus, como você não vê Deus em mim. Você vê aqui o Valdemir, esse corpo de carne aqui. Você tem que me olhar aqui dentro de mim. As palavras que eu vos tenho dito são palavras de vida. Vida essa é abundância, que o próprio Deus falou. Eu vim para que você tenha vida, e tenha vida em abundância. Então há um só Deus, uma só fé, um só batismo, que é Efésios 4, 5. Não tem três, né? Mas só que a mídia evangélica, a mídia católica, a mídia que está, vai usar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe isso em graça. Em graça, Deus é soberano sobre todos e está em todos. 37. Jesus lhe disse, já os tem visto e é o que fala contigo. 38. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. 39. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo. Então ele veio ao mundo de Israel, o mundo lá judeus, o mundo de então, né, antes da cruz, para o povo de Israel, para tirar o juízo que havia contra os judeus, né? Porque eles transgrediram a lei e a graça tinha que vir para que nós fôssemos libertos hoje. Então, 1 João capítulo 3, 4, 5, 6, você vai ver que ali está a transgressão da lei, o pecado, sobre eles lá. Eu vim a este mundo para juízo. Esse mundo lá, não esse mundo aqui. Nós aqui, gentios, não passaremos pelo juízo que já foi feito lá. Aqui temos que estar reinando em vida, em perfeita vitória. Então, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Vê que eles são cegos, ganham cego. Não enxerga a graça hoje. Fica na lei de Moisés, debaixo da doutrina que vem dos homens, não vem de Deus. 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? 31. Respondeu Jesus, se fosseis cego, não terias pecado. Algum mais, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então o pecado seria tirado dele lá, para que o pecado fosse abolido. Hoje nós aqui estamos no estado do Espírito Santo. O que nós cometemos aqui é uma obra da carne, aquilo que eu cometo, eu tenho que assumir, eu cometi. Eu não posso colocar culpa no bode expiatório. Ah, foi o diabo. Não, não foi o diabo não existe, está morto. Então a carne aqui, ela tem que ser morta com o batismo da cruz, que é batismo da cruz, que é Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Então aqui, 1 João, você vai ver quem é o Satanás. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Vamos lá, 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, é que temos visto com os nossos próprios olhos naturais. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a mão que apalpava as coisas antes da cruz, com respeito ao verbo da vida. 2. E a vida se manifestou em nós, a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Uma observaçãozinha aqui, né? Eu estou lendo aqui 1 João 1, 3, mas é João, 1 João 3, versículo 8, 7 e 8. Aqui vou ler o 3 de novo aqui. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Lá a comunhão era com os dois, Pai e Filho,
né? E tem o Espírito Santo. Só que hoje é um só. Ele é o próprio Deus que está em nós e nos conduz em triunfo, peito e vitória aqui. 1 João 3, versículo 7. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo, antes da cruz, ele atuava porque a carne, né, era um relevo que eles lá cometiam, e a carne é o opositor, a carne é o diabo. Então a carne morta na cruz matou a minha carne e matou a tua, para que você só venha crer em Jesus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Por quê? O diabo vive pecando desde o princípio. Se eu falo que o diabo está pecando, que eu estou pecando, eu sou o próprio diabo, pessoal. Só que o diabo foi morto na cruz, foi a minha carne e a tua carne. Se você confessa que você pratica o pecado, você é o próprio diabo na igreja. Por quê? Você não entendeu a graça e está debaixo da lei de Moisés. Para isso se manifestou o Filho do Homem, mas se manifestou para destruir as obras do diabo. Destruiu toda a obra do diabo, para trazer vida para a igreja. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? É nascido de Deus. Então, eu não posso aqui viver pecando, porque eu nasci do Pai. Por isso eu tenho vida aqui eterna e não posso confessar para você que eu estou em pecado. O pecado ele me matou na cruz. Eu já li para você. 1 João 3, 4, 5, 6. Ele tirou a transgressão da lei, tirou o pecado e trouxe o juízo para o judeu. E 3,8, para quê? Se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. Destruiu toda. 2,14 de Hebreus, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ele também participou Deus, para que por sua morte na cruz, Deus fez aquele que tinha o império da morte, a saber o diabo está morto, está na vida daquele que não crê em Deus. Aí ele se manifesta. Por quê? Você tem que crer que ele morreu e que hoje quem vive você é o próprio Deus. Ouça um pouquinho mais. Deus nesta manhã fala com você. Eu sou o Espírito Santo, hoje eu venho te socorrer com palavras espirituais que levanta você. Não existe outro Deus além de mim, eu sou o poder. Ouça um pouquinho mais. Deus nesta manhã fala com você. Eu sou o Espírito Santo, hoje eu venho te socorrer com palavras espirituais que levanta você. Não existe outro Deus além de mim, eu, Deus, sou o poder. Ouça um pouquinho mais. O próprio Deus, o Espírito Santo, revelado no meu coração. O Espírito Santo que eu sou, o próprio Deus. Abençoe a Deus. Eu sempre estou falando, né? Mencionando Filipe, conversando com Jesus, João 14, 9. Ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Filho, o Pai sou eu, estou aqui. Você tem um Pai no teu coração, converse com Ele. Você tem uma oração forte dentro de você, para que você possa crer em Deus somente, não depender de terceiro. Por quê? A graça nos basta. Quando ele falou para Paulo, 12, 9 de 2 Coríntios, Paulo, a minha graça te basta. Se a graça de Deus basta para mim, eu não posso, né, caminhar pelas igrejas que aí fora estão, fazer o jejum de Daniel, buscar Deus no monte, buscar Deus numa rosa ungida, buscar Deus numa chave de cera que o pastor vai te dar para tu abrir porta. Não, a porta está aberta. Aqui é a palavra deles, em espírito e em verdade. A chave que você tem está com você. É o próprio Deus que te ilumina e te iluminou e te deixou você aqui na graça do Senhor. Que você tenha uma segunda-feira maravilhosa nesse feriado, em nome do Pai. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Senhor.